Base Nacional Comum, como o próprio primeira palavra diz, é o fundamento. É a estrutura maior, vamos dizer assim, do currículo. É a ideia de que a educação é um componente estratégico em um país, né, e que essa visão de país ela tem que estar expressa no currículo. O Plano Nacional de Educação estabelece, é tarefa da União, estados e municípios, pactuar a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que vão configurar a Base Nacional Comum Curricular. O resultado desse pacto deve ser encaminhado ao Conselho Nacional de Educação até o 2º ano de vigência do plano, ou seja, em 2016. O principal desafio é conseguir encontrar um consenso sobre o que seria essa Base Nacional Comum. Quais são os atores que têm que definir o que deve ser trabalhado no currículo, como o currículo é construído, quais são os elementos centrais e realmente importantes de serem ensinados para os alunos. Primeiro, conseguir ouvir todos os segmentos. Segundo, fazer uma discussão nacional que respeite a regionalidade, né? Então, levando tudo isso em conta, é possível e num bom período de tempo, né? O que a gente não gostaria é que isso levasse muito tempo, porque as escolas e os professores e os alunos precisam dessa base. A discussão é fundamental, é o crescimento da democracia, é o investimento numa discussão aprofundada sobre as questões de educação que são seríssimas e mais do que isso, é a oportunidade da gente conviver com ideias diferentes e tentar buscar. Se a ideia é uma base comum, esse comum tem que ser um comum feito de diferentes. A lei, né, que é a expressão da maioria, ela define a Base Nacional Comum como um elemento importante do nosso currículo. Então, o que a gente tem que fazer agora, que está no PNE como uma meta, é a definição dessa base. Esse momento, então, ele inspira e ele pressiona a comunidade educacional a ser protagonista desse processo. Ou nós somos protagonistas e vamos construir juntos esse novo momento do currículo brasileiro, ou nós vamos ser atropelados por alguém que vai fazê-lo como foi no passado. Recebíamos pronto e no final terminamos não colocando em prática. Essa base nacional comum, esse mínimo comum que deve ser apropriado e discutido nas escolas, ensinado pelos nossos professores, será o balizador, porque esse currículo vamos dizer assim, é o norte para as escolas. Nós sabemos que para a Base Nacional Curricular ter legitimidade, fazer sentido e ter adesão nas 190 mil escolas brasileiras de educação básica, ela precisa ser produzida pelos professores, em diálogo com os professores e de uma forma sistemática. Se você não tiver um processo de definição coletivo que envolva o professor, que envolva a academia, que forma os professores, que envolva os gestores, os conselheiros de educação, os trabalhadores em educação sindicalizados, você não vai conseguir fazer com que essa base de fato seja considerada relevante. E a própria proposta pedagógica que nós entendemos que tem que ser uma coisa que tem que ser elaborada junto com a questão do currículo e com a questão da base, ou seja, essas coisas são integradas, elas têm que ser integradas. Por quê? Porque o ser humano ele é pleno, ele é inteiro, ele não é uma instituição humana fragmentada. Você não pode formar só a pessoa do ponto de vista da base comum e separar para formá-lo, por exemplo, em relação à parte complementar e diversificada. Uma base nacional comum, não um currículo mínimo, não algo que seja um rol de atividades para o professor, mas sim princípios orientadores que possam servir de um parâmetro para que as escolas elas possam continuar a sua trajetória no sentido de uma formação humana. Nós achamos que é muito mais uma busca, um buscar fazer juntos, um buscar discutir bastante seriamente a educação brasileira, discutir os tantos problemas que envolvem nisso, por exemplo, salário de professor e condições de trabalho de professor. Ou a gente discute isso, ou nós não vamos avançar. Eu acredito que é importante que a sociedade tenha clareza que definir a base não vai resolver
os problemas estruturais da educação nacional, como pagamento dos professores, formação continuada, escolas com infraestrutura adequada. Quer dizer, não basta você ter um bom currículo se você não tem as condições de implementação desse currículo. Essa ideia de discutir a Base Comum Nacional, ela não pode vir descolada da preocupação com as condições concretas de trabalho, com a formação dos professores, com a valorização e a carreira. De nada vai adiantar a gente fazer uma mobilização intensa para discutir um documento, discutir diretrizes, se a gente não tiver de fato condições concretas de implementar. Nós precisamos melhorar a infraestrutura das escolas. Se eu tenho uma escola equipada, em condições adequadas, com equipamentos, com material didático, o trabalho do professor vai melhorar, o trabalho do funcionário da escola vai melhorar. Se eu tenho um processo de formação inicial voltada à construção coletiva daquilo que é comum dentro daquela escola, mas também vai ter a parte diversificada, respeitando a cultura local, as condições locais, e se constrói esse elemento coletivamente, vai impactar tanto no trabalho profissional quanto na qualidade da educação. Os trabalhos já começaram. O Ministério da Educação estabeleceu grupos de trabalho para debater o assunto e, em agosto, começou uma consulta aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios sobre os documentos e normas curriculares produzidas pelos sistemas de educação a partir de 2010. O retorno foi fantástico, nos surpreendeu absolutamente pelo interesse, pela disposição em colaborar. Até o momento, 22 estados já responderam e 1.200 municípios, o que quer dizer um alto percentual, porque nós sabemos que alguns municípios brasileiros ainda têm uma organização bastante frágil da educação infantil e do ensino fundamental e que, portanto, não tem um projeto curricular próprio. Além disso, foi desenvolvido um documento sobre direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que será uma espécie de referencial para a construção da Base Nacional Comum. As pessoas mais ligadas à escola mesmo, eles estão fazendo a estrutura com alguns exemplos dos conhecimentos que devem estar presentes nessa Base Nacional Comum, da educação infantil no ensino fundamental e ao ensino médio, né? Conhecimentos, vivências e experiências que proporcionam a construção desse conhecimento, a conquista desse conhecimento, né? O tempo está correndo e as discussões já começaram. Para contribuir com o processo, a Undime realizou no início de outubro um seminário sobre o assunto. A iniciativa reuniu representantes de entidades acadêmicas, gestores, trabalhadores educacionais, conselhos, institutos, fundações e organizações internacionais. Mais de 150 pessoas participaram do debate. Esse movimento da Base Nacional Comum, que vai ter um impacto no trabalho da escola, nos projetos político-pedagógicos, enfim, na condução do processo de ensinar e aprender. Qual é o limite das nossas pernas? Ora, se nós temos leis e não cumprimos, não conseguimos cumpri-las, como nós temos que construir isso para que ele se torne real e concreto? Então, nós temos que pensar uma série de questões. Porque currículo, ele envolve todo o arcabouço da educação. Quando nós falamos em universalizar o ensino, estamos falando de currículo. Quando nós falamos do índio lá na aldeia, estamos falando de currículo. E, então, ela é o eixo. Quem defenda o estabelecimento de conteúdos curriculares, né, em cada área do conhecimento, e que o que deve ser ensinado ano a ano da educação básica, educação infantil, enfim, também compreendendo a educação infantil, fundamental e média, né? Nesse sentido, nós entendemos que não é possível, né, do ponto de vista da Anfop, que é a entidade que eu represento, nós não concordamos com essa visão, né, de um currículo único, de um currículo nacional, de uma padronização. Em verdade, o currículo é fluxo. É mudança permanente, é trazer e levar. Então, a ideia de que a gente faça alguma coisa que defina para todo sempre o estatuto da educação brasileira, sobretudo num país gigante como o nosso, enorme, né, é um pouco ilusório. Acredito que nos últimos anos, por conta de vários programas que foram criados, né, como, por exemplo, o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, o Programa de Iniciação à Docência,
e tantos outros programas que aproximaram a universidade da escola, da educação básica. Então a gente cresceu nessa relação, mas o que a gente percebe é que talvez a universidade ela tenha o entendimento de que ela está muito mais próxima, mas ainda nós avaliamos e ouvimos da educação básica que a universidade ainda está distante. Então, é preciso que a gente converse mais, que a gente tenha um diálogo mais efetivo. A maior parte dos sistemas terminaram com as reuniões de professores nas escolas. Por quê? Diziam, o professor não faz nada, o professor aproveita isso para conversar, para trocar ideia, mas tem que ter movimentação daquilo. Vamos lá agora discutir o que seria uma base comum para os professores. Nesses lugares, nessas horas. Não tem mais essa hora. E um dos desafios mais talvez difíceis de transpor, ouvir o próprio aluno, ouvir esse jovem que está descolado da escola, porque a escola não conseguiu chegar nessa geração que é digital. Quem é esse nosso aluno? Sobre que realidade nós precisamos nos debruçar para entender a formação desse sujeito integral. E entendo principalmente que um dos princípios fundamentais é o da gestão democrática. Pelo diálogo, pela discussão, nós vamos chegar a um documento de base comum.